Olá pessoal, aqui é o pastor Márcio Leopoldino. Eu estou passando aqui porque eu tenho um recadinho para você. Sai daí não, veja esse vídeo até o fim, porque ele pode ser decisivo e mudar a tua história. Nós vamos estar falando sobre o poder do potencial. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá, Márcio Leopoldino, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e seja edificado. Bem, potencial é algo que existe dentro do ser humano, que existe dentro de nós. Algumas pessoas sabem do potencial que têm, outras não. A verdade é que se você souber usar o potencial que você tem, você pode chegar a lugares que você jamais imaginou que você conseguiria chegar um dia. Você pode realizar sonhos, você pode desvendar segredos, você pode inventar novas coisas que irão revolucionar a história de uma sociedade. Eu estou dizendo para você que se você entender que existem algumas ferramentas que, se usadas, elas despertam o potencial que existe dentro de nós e muda de forma drástica as nossas vidas. Se eu fosse você, não sairia daí, não deixaria de anotar o que eu tenho para você, que é uma revelação de Deus. O livro de Gênesis, capítulo 37 até o capítulo 50, nos conta uma história incrível, fascinante, linda. É a história de José. A primeira coisa que eu quero que você entenda, aliás, você precisa entender, é que toda pessoa de potencial incrível, ela é uma pessoa sonhadora. Vou repetir. Todas as pessoas que são de potenciais incríveis, elas são sonhadoras. Isso mesmo. A Bíblia diz que José teve um sonho. E o sonho que José teve, tudo nos leva a crer que foi Deus que deu. Foi uma revelação divina. Agora, o que nós precisamos entender? É que existem sonhos que é Deus que dá. Existem sonhos que somos nós que temos a essência, partes de Deus em nós. Eu digo partes porque nós somos feitos por Ele, a imagem e semelhança dele. Então temos atributos morais que existem em Deus e também há em nós. Então nós temos uma essência espiritual. Por isso nós também temos sonhos. E alguns desses sonhos não é Deus que nos dá, é nós mesmos que geramos ele dentro de nós. Traduz por sonho essa visão que você tem da vida, a visão que você tem do futuro, a visão que você tem de lugares que você quer chegar. Você almeja empreender, você almeja adquirir um diploma, você almeja ter vários diplomas, você almeja ter uma família, você sonha com uma família realizada, você sonha em trocar de carro, em trocar de casa, em comprar uma outra casa, em ter aquisições diversas. Essas coisas nós chamamos de sonho. Aí tem sonhos grandes, tem sonhos pequenos. Então o sonho não é propriamente aquilo que você deita, dorme e imagens que são projetadas pelo seu inconsciente. Quando eu falo de sonho, eu estou falando de projetos, de ideais de vida, de lugares que se quer chegar, de coisas que se querem conquistar. Então tem o sonho que Deus dá. Ou seja, tem o sonho que Deus pretende nos colocar em um determinado lugar. Tem sonhos que são gerados por nós mesmos. Entenda isso aqui. E é imprescindível que você entenda isso. Os sonhos, eles são substância de toda a grande conquista. A verdade, e isso aqui não tem como fugir, é que aqueles que sonham grande se tornarão construtores de obras notáveis. Se você observar, o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, a Estátua da Liberdade em Nova York, a Torre Eiffel em Paris, tudo isso são sonhos que viraram projetos e alguém colocou em ação, correu atrás dessa visão e realizou. Porque o sonho faz isso. Quando o sonho é grande, você realiza obras notáveis. Observa que o sonho de José não é um sonhozinho simples. O sonho que Deus dá para José é de um feixe de trigo. E mais 11 feixes de trigo se prostrando diante dele. Por que eu digo que o sonho de José não é um sonho simples? Porque o trigo era um alimento da época usado por todas as sociedades, seja de classe baixa ou alta. O trigo era um bem comum que servia para o cuidado e a vida de toda uma sociedade. Eu estou dizendo que o sonho que José está tendo não é de algo puramente individual, que visa só o bem-estar dele. O sonho que ele está tendo é com algo que promove, que ajuda, que levanta, que alimenta,
que produz financeiramente para as nações, para os povos. Sabe o que eu estou te dizendo? Se os seus sonhos não visa só o seu bem-estar, mas se o seu sonho ele tem por objetivo beneficiar a outros, pode ter certeza, esse é um sonho de Deus. Porque Deus ele não é egoísta. Deus ele é um ser que não é individualista. E ele se preocupa muito com as pessoas. Aliás, ver-se isso de forma clara quando ele amou o mundo a ponto de dar Jesus. Eu estou dizendo para você que se o seu sonho visar abençoar, cuidar, ajudar muitas outras pessoas, esse sonho corre um sério risco de ser de Deus e, acima de tudo, de ser realizado. Porque sonhos, quando são de Deus, ele vai trabalhar e vai propiciar tudo para que ele se realize. Mesmo que você não entenda o propósito. E a verdade é que às vezes é assim. Nós entendemos muito de projeto, mas pouco de propósito. Entendemos muito dos projetos, mas não entendemos que alguns dos projetos que nós temos, ou que Deus nos dá, passa por propósitos. E o propósito, às vezes, ele é difícil de compreender. Por exemplo, como entender o sonho de José? José sonha com feixes, e ele cuidando, alimentando a multidões. Mas, no entanto, depois ele está sendo invejado pelos irmãos. O segundo sonho de José, ele fala do sol e da lua e 11 estrelas prostradas diante dele. O que gerou? Ele foi jogado dentro de uma cisterna pelos irmãos. Ou seja, quando ele achou que ele ia crescer, que ele ia subir, ele desceu. Entende isso aqui? Às vezes, para que os grandes sonhos se realizem, primeiro você desce, para depois você subir. Primeiro você sofre, padece. Às vezes você passa por situações difíceis, para depois você sorrir. Escute isso aqui. José sonhou com o sol e a lua e 11 estrelas. O sol é o astro maior que governa o dia. A lua é um astro que reflete a luz do sol, é o maior que governa a noite. As estrelas, a Bíblia diz que elas são incontáveis, que elas são inumeráveis. Eu estou dizendo que o sonho de José é com coisas grandes. Se você quer sonhar, se você decidiu sonhar, sonhe com coisas grandes. Porque o Deus que você serve é um Deus de coisas grandes. E por causa desse sonho, José vai parar numa prisão, vai ser lançado numa cisterna, é vendido pelos irmãos por uma caravana de amalequitas, é vendido para o Egito, para Potifar, é assediado pela mulher de Potifar e vai parar numa prisão. Agora pensa comigo, um cara que sonha grande, um cara que sonha e o sonho dele visa beneficiar nações, pessoas, multidão, como era o caso do trigo. Imagina, você sonha alto e quando você pensa que você vai subir, você desce. Quando você pensa que pessoas comprarão suas ideias, elas vendem você, elas vendem a sua ideia. Quando você pensa que pessoas experimentarão a sua habilidade, sua sabedoria e usarão você no serviço para elas, elas pegam e te lançam você no calabouço. Elas detêm você. A tendência é entrar em desespero. José poderia ter se desesperado. Eu acredito que teve tempo de angústia, teve um momento de tristeza. Foram 13 anos o processo para a realização do sonho de José. Mas sabe de uma coisa? Ainda que você não entenda os propósitos divinos, sabe que às vezes você precisa passar. Tem gente que diz que José não deveria ter contado o sonho dele. A verdade é que ele deveria ter contado sim, porque se ele não conta o sonho, os irmãos não tinham inveja. Se ele não conta o sonho, ele não é lançado dentro de uma cisterna, dentro de um poço. Ele não era vendido para os amalequitas. Também não seria vendido para o Egito. O Egito, ele não seria assediado pela mulher de Potifar. Ele não iria para a prisão. Se ele não conta o sonho, na prisão, ele não interpretaria os sonhos do copeiro e do padeiro. E quando Faraó lá na frente teve um sonho, José não interpretaria o sonho de Faraó. E com isso, não se tornaria administrador do Egito e primeiro-ministro ou vizir. Sabe o que eu estou dizendo? Deus te dá sonhos grandes, mas às vezes você não entende o propósito. Você tem que passar por certas coisas. Você tem que passar por certas situações complicadas. Eu estou dizendo, passe pelas situações difíceis, porque Deus vai te honrar. Uma outra coisa nessa questão de sonhos é que, falando principalmente aquelas pessoas que já chegaram aos 40, dizem que é a partir dos 40 que se começa a viver. Eu, a partir dos 40, na verdade, eu tenho vivido, às vezes, no hospital, né? Brincadeira. Vem umas dorezinhas de vez em quando, mas isso é normal com a chegada do tempo, da idade. Mas diz que é com os 40 que se começa a viver.
Porque você faz um inventário da vida. Você faz um balanço de tudo que você já conquistou no âmbito financeiro, familiar, sentimental, profissional. E a partir daí, quando você faz esse balanço, essa análise da vida, você começa a ver quais são as estratégias que você tem que adotar para você ver seus sonhos realizados, para que você não caia na frustração, no desânimo e automaticamente, por causa da não realização dos sonhos, dos projetos, você acaba se tornando aquela pessoa depressiva, você acaba se tornando aquela pessoa que se deixa ser levado pelas drogas lícitas, o álcool, o tabaco, você se escraviza com isso daí, às vezes se escraviza nas drogas ilícitas, como a dependência química, o crack, o tóxico e daí para frente. Tem pessoas que se suicidam, tem pessoas que matam, que assassinam. Por quê? Porque ela chegou a uma certa fase da vida e ela olha para os sonhos dela e diz, poxa, eu não realizei. E ela se sente frustrada, bate um desânimo e ela, decepcionada, às vezes ela abre mão de tudo. Tem pessoas que desistem muito fácil dos seus sonhos. Eu quero que você entenda isso daqui. Sonhos, quando eles não passam de fantasias, eles não suportam, eles não sobrevivem aos testes da realidade da vida. Ter luta, ter dificuldade, ter problema, isso é privilégio dos vivos. Nós passamos mesmo, você vai passar mesmo. Agora nós não podemos desistir dos sonhos por causa disso, principalmente se eles são sonhos de Deus, porque Deus os fará cumprir, Deus realizará. Ainda que ele passe por caminhos que são intransitáveis aos olhos humanos, caminhos difíceis de se passar, ainda que ele passe com você por eles, mas saiba, Deus vai realizar. Uma outra coisa, eu disse que tem sonhos que é Deus que nos dá e tem sonho que nós criamos. Os sonhos de Deus, ele vai criar os caminhos, as formas para realizá-lo. Pode ter certeza, vai te dar sabedoria, estratégia, habilidade, as ferramentas certas. Os sonhos, quando são teus, Deus não tem obrigação de consumar aquilo que ele não iniciou. Agora, o fato dele não ter obrigação de consumar o que ele não iniciou não significa que ele não te dê sabedoria, ferramentas, habilidade, estratégia para realizar esses sonhos. Martin Luther King, ele já dizia, eu sonho com um dia em que meus filhos andarão pelas ruas dos Estados Unidos e não serão julgados pela cor da sua pele, e sim pelo seu caráter. Quando esse advogado batista, da Igreja Batista, Martin Luther King, americano, ele falou isso, ele disse porque os Estados Unidos viviam um período de segregação racial, um tempo muito difícil. E sabe de uma coisa? Ele lutou pelos sonhos dele e ele o viu realizado. Sabe o que eu estou te dizendo? Se você sonha com uma empresa, se você sonha em empreender, se você sonha em passar num concurso público, em ter 1, 2, 3 graduação, pós, e doutorado, mestrado, se você sonha com uma família melhor, bem realizada, se você sonha com um cargo público, um cargo político, se você sonha, sabe? Se você tem um sonho de adquirir mais uma casa, mais um carro, sabe, ter aquisições diversas, eu estou dizendo, você precisa das ferramentas certas para esse sonho. E é isso que nós vamos falar por esses dias em alguns vídeos aqui. Algumas ferramentas que você precisa adquirir, você precisa empreender, você precisa colocar elas em prática para ver os seus sonhos realizados. Deus, ele tem pressa em te abençoar. Deus quer te honrar, Deus quer ver seu sonho concretizado, mas ele está dizendo, você precisa sonhar com os pés no chão, sonhar, mas você precisa usar as ferramentas certas para realizar os seus sonhos. Para isso, Deus está te dando uma oportunidade através desses vídeos nesse canal. Em nome de Jesus Cristo, entenda, Deus quer que você desperte o seu potencial para você viver os sonhos de Deus na tua vida. Desperte o seu potencial, você tem.